Aleluia, boa noite. Vamos orar. Quando estamos juntos ao redor da palavra, existe uma unção específica sobre o corpo de Cristo. Então, nessa noite, só o fato de nós estarmos reunidos ao redor da palavra, já somos abençoados. Então, eu não sei o que você está precisando, mas nosso Pai Celestial sabe. Então, fecha teus olhos, não liga para quem está do teu lado e comece a agradecer a Deus porque já está feito. Já está feito. Tudo que nós temos que entender nessa noite, que tudo já foi feito. Não existe nada que você possa fazer para mudar algo porque já foi feito. Então vamos crer na obra redentora de Cristo. Ele é o Senhor que nos salva, que nos cura. Ele é libertador. Pai, obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada por este momento doce, momento de comunhão, momento onde o Teu Espírito Santo está agindo a nosso favor. Está operando aquilo que é diante dos nossos olhos simplesmente impossível. Ele é aquele que traz cura para nós nessa noite, Pai. Muito obrigada pela manifestação de cura no nosso corpo. Obrigada porque podemos andar curados, da mesma maneira que andamos por ouvidos, andamos sarados, curados, salvos. Obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Uma noite doce, uma noite maravilhosa, aonde o Teu Espírito Santo está indo em áreas mortas da nossa vida, trazendo vida. Da mesma maneira que Ele trouxe Lázaro para fora. Ele estava morto. Tu és o Senhor que traz vida para nós nessa noite. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Muito obrigada por essa noite de cura, Pai. Cura das nossas emoções. Cura física, cura emocional. Tu és o Senhor maravilhoso, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Nós podemos declarar que tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Tu és aquele que prepara uma mesa diante dos nossos adversários. Unge a nossa cabeça com teu óleo santo. O nosso cálice transborda. O teu braço poderoso alcançou grande e poderosa salvação dentro do nosso lar, da nossa casa. Todos os nossos entes queridos com o nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, por essa noite poderosa, noite maravilhosa, noite de regozijo, noite de alegria. Nós temos alegria, porque temos salvação em Cristo. Obrigada, Pai. Obrigada por cada pessoa que está aqui nessa noite. Cada pessoa que está comigo aqui nessa noite. Nós te adoramos, te louvamos. Santo de Israel, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus santo, Deus que faz o impossível para nós nessa noite. Deus que vai aonde nosso braço é curto e não pode alcançar. O seu, Pai, o seu alcança para nós. Obrigada pelos nossos celeiros que estão transbordando. Obrigada, Pai, porque o Senhor derrama de graça sobre nós diante dos homens. Obrigada, Pai, pelas portas que estavam trancadas por Satanás. E o Senhor abriu nessa noite, Pai, pelo poder da cruz de Cristo. Obrigada, Pai, obrigada pelas portas que se abrem diante de nós. Obrigada pelo nosso corpo sarado, o nosso corpo é sarado, o nosso casamento é restaurado. Obrigada pelos casamentos restaurados nesta noite, Pai. Muito obrigada pelos casamentos restaurados nesta noite. Obrigada, Pai querido. Obrigada pelo poder da manifestação do Teu Espírito Santo aqui nessa noite. Nosso coração tem gratidão, temos alegria, não temos medo. O Senhor está conosco.
Que o Senhor nos faça saltar muralhas. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor é conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és santo, Senhor. Muito obrigada por essa noite, Pai. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Eu quero falar nessa noite sobre a nova natureza, sobre o velho homem e o novo homem. Porque eu tenho visto que o grande problema que nós enfrentamos nos dias de hoje é a falta do conhecimento, do entendimento em quem nos tornamos quando nascemos de novo. Então nós ficamos confusos. E às vezes nós achamos que não somos salvos, às vezes achamos que Deus está nos castigando, que Deus está trazendo enfermidade, que Deus fez isso para mim, Deus permitiu que acontecesse tal coisa para que eu aprendesse alguma coisa. Uma porção de pensamentos errados, porque nós estamos fora de um fundamento verdadeiro, que é Cristo. O fundamento verdadeiro de quem Deus é. Deus é amor. Este é um fundamento muito importante para você entender de uma doutrina correta. Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então, todos os pensamentos, todas as frases que vêm para você têm que passar por esse filtro. Deus é amor. Se Deus é amor, e eu creio que Ele é amor, Deus faria tal coisa? Não. Deus não ia mandar doença para mim. Deus é amor. Deus tirou meu dinheiro, tirou meu emprego? Não, Deus é amor. Então, isso está fora do prumo. Nós temos que compreender que há poder em você. Existe vida em você. Nós estamos dentro, nós somos um ser espiritual. Você é um homem espiritual. Dentro ainda de um corpo adâmico. O corpo será glorificado, mas não foi glorificado ainda. Ao soar da trombeta, nós seremos transformados, teremos um novo corpo. E nunca mais haverá tristeza, nem dor, porque todos esses sentimentos não estão dentro do nosso homem interior, está no nosso corpo. Da onde vem a tristeza, da onde vem a solidão, da onde vem sentimentos quebrados? Não é de você nascido de novo. Quando você começa a ter essa visão ampla, as coisas começam a ficar muito fáceis para você caminhar nesse mundo. Você tem que entender que você anda em um mundo caído, em um mundo morto. Que você estava morto, mas hoje você tem vida por meio de Cristo. Então, por que nós vamos entrar no céu? Porque temos a mesma natureza do nosso Pai Celestial. Não é porque somos bonzinhos. A pessoa mais caridosa dessa terra, se ela não nascer de novo, ela nunca vai entrar no céu. Pessoa que entregou tudo que ela tinha e deu para os pobres, se ela não nascer de novo, ela nunca vai entrar no céu. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma trajetória. Deus traçando, sinalizando para nós que um dia o Salvador viria. Porque não existe nada que você possa fazer. Tudo Cristo já fez por nós. Tudo já foi feito. Então a maior dificuldade que nós temos é de entender que tudo é de graça. Você não poderia fazer nada para ser salvo. Ele te salvou. Ele te alcançou. Então vamos começar
dando uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 2. Depois a gente vai para Efésios, mas eu quero ler para você entender que o homem natural não entende Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, existe um homem natural e um homem espiritual. Todos nós nascemos homens naturais, com uma natureza caída, uma natureza de morte, longe de Deus, afastados de Deus. Não foi nossa culpa. Quem fez a escolha errada foi Adão. Jesus, quando veio, ele trouxe de volta uma condição para você e para mim, para toda a humanidade, para nós nos tornarmos novamente como o primeiro homem, Adão, antes da queda, filhos de Deus. Então comece a se ver como filho, filha de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Verdadeiramente Cristo nos libertou. Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Você não é escravo da tristeza, você não é escravo da solidão, você não é escravo da miséria, da pobreza, nada disso. Você nasceu de novo, você aceitou Cristo como teu Salvador. Você tem que começar a pensar diferente, renovar tua mente, alegrar teu coração. Por que você anda cabisbaixo, triste, angustiado? Não é o seu homem espiritual, é a sua carne, é o seu corpo que está tentando te levar para um lugar. Precisamos do Espírito Santo, precisamos passar tempo orando no Espírito, precisamos conhecer a palavra, precisamos confessar essa verdade para nós mesmos. Então você tem que entender que o homem natural, ele vai tentar se aproximar de Deus, ele vai usar a religião, ele vai usar as obras mortas, que não significam nada diante de Deus. Quando Adão morreu aquele dia no jardim, ele também se viu nu, ele também tentou de alguma maneira cobrir a nudez dele, mas ele não podia. Então existe uma maneira de nós voltarmos para casa. É por meio do único caminho que existe, que é Jesus. Todo mundo que está comigo nessa noite aqui nasceu de novo. Então eu quero que você entenda que você não é mais como antes. Você não é mais como antes. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você é de outra espécie. Você não é mais, você não pertence mais à espécie de Adão. Você hoje é do céu. Você nasceu de uma outra semente, que é Jesus. Vamos pegar em Efésios. O homem natural não entende Deus. Um dia no Jardim do Éden, Adão perdeu a vida espiritual dele, ficou só com a vida natural, porque ele morreu espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Você tem que entender que os caminhos de Deus são caminhos espirituais, nunca naturais. Nós tentamos naturalmente fazer coisas, mas nós temos que aprender a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Não fazer as coisas do seu jeito, mas fazer tudo guiado pelo Espírito. Para isso você precisa orar no Espírito Santo, ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então olha só. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando você estava morta, quando eu estava morta, Ele nos deu vida.
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? No mundo tem dois tipos de filhos, filhos da desobediência e filhos da obediência. Todos nós nascemos um dia filhos da desobediência, porque Adão desobedeceu. Nascemos de Adão. Mas um dia nós nascemos de novo por meio de Jesus, filhos da obediência. Jesus obedeceu ao Pai. E ele veio fazer a vontade do Pai. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. Naquele dia, naquele jardim do Getsemane, foi um divisor de águas para nós. Ele poderia ter escolhido não ir para a cruz. Ele poderia ter escolhido não ir para a cruz, mas ele escolheu não fazer a vontade dele, fazer a vontade do Pai. Você está num caminho rumo à eternidade. Você não pode esquecer disso nunca. Tudo neste mundo passa, tudo passa, menos a palavra de Deus. Nós não podemos andar por aí de qualquer jeito alheios à vida de Deus. Existe vida em você, uma vida preciosa. E você vai deixá-la passar em branco. Você não vai simplesmente permitir que essa vida que está em você, que é a vida de Deus, esteja fluindo de você. Temos coisas a fazer. Olha só. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pega comigo o versículo 12 de Efésios 2. Todas as cartas de Paulo. Se pegar, Paulo escreveu 13 cartas, de 27 cartas. Ele teve muita revelação. Na essência, todas as cartas de Paulo visavam corrigir erros doutrinários dentro da igreja. A igreja era muito combatida com ensinos errados. E Paulo escrevia cada carta, se você for ler, uma visão ampla das cartas de Paulo, ele estava corrigindo vários erros, corrigindo em relação a casamento, corrigindo em relação a obras mortas, e sempre trazendo nas cartas quem nos tornamos em Cristo. É um grande desafio para mim e para você, andarmos neste mundo verdadeiramente como filhos de Deus livres. Você acha que Deus tem algum filho que não é liberto? Não. Todos os filhos de Deus foram libertos, todos. Muitos filhos de Deus andam por falta de conhecimento e por rebeldia fora de um contexto, aprisionados. Não porque ele não for liberto, ele é livre, só que ele não tem esse entendimento, ele é rebelde, não quer obedecer. Mas todos os filhos de Deus foram libertos, todos. Nenhum filho de Deus é aprisionado ao pecado, nenhum. Todos foram libertos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Então não deixa o seu corpo dizer para você quem você é.
porque ele é morto, ele foi deixado em trevas. Você nasceu de novo, tem uma nova natureza. Comece a confessar quem você se tornou em Cristo. Comece a se enxergar salva. Comece a se enxergar curado, liberto. Você não é aprisionado. Existe em você vida e vida em grande abundância. Você não é qualquer pessoa. Você não é um coitadinho. Você não é coitadinho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus, com autoridade de filho. E nós precisamos andar nesse mundo dessa maneira, com a mente renovada. Você tem situações que você está enfrentando? Sim. Mas qual é a verdade para você diante daquela situação, segundo a palavra de Deus? Você não tem que perecer. Você não tem que sofrer dano nenhum. Você precisa conhecer quem você se tornou. Nós temos que entender a mudança que Jesus fez em nós. Da morte, uma mudança da morte para a vida. Antigamente, olha só, naquele tempo, versículo 12, Efésios 2, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos na morte, só que nós não estamos mais na morte, fomos transportados para o reino do Filho de Deus, o reino de luz. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tanto o judeu quanto o gentil, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nós não fomos remendados, você foi feito novo. Você é um novo homem. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Paulo está dizendo para eles, não existe mais nada, a lei acabou. Não existe mais guardar sábados, dias santos. Por quê? Porque Jesus cumpriu tudo por nós. Ele se tornou o nosso descanso eterno. Ele é nosso sábado. Não existe mais, não coma isso, não coma aquilo. Porque tudo eram sombras. Passado, acabou. A maior dificuldade que nós temos é entender que tudo já foi feito. Você é livre para andar em liberdade, adorando a Deus, louvando a Ele, sem medo no seu coração. Contentai-vos com as coisas que tendes. Você já acordou hoje e entrou naquele lugar secreto e diz, Pai, muito obrigado. Eu tenho gratidão, eu tenho contentamento no meu coração. De nada eu tenho falta, o Senhor é bom para mim. Obrigada, Pai, porque eu tenho um esposo. Obrigada porque eu tenho filhos. Obrigada porque o meu marido é um homem de mãos santas que me ama, Pai, como Cristo ama a igreja. Obrigada, Pai, porque a minha mulher, a minha esposa é mulher virtuosa que edifica o nosso lar. Obrigada pelos meus filhos ensinados por Ti, Pai. Grande é a paz sobre eles. É assim que você anda, confessando a palavra, a verdade. Você não anda confessando o que o seu corpo está dizendo para você. Você não anda, acorda de manhã, estou muito cansado, hoje o dia está horrível, ai, tudo dá errado para mim, não tenho sorte, minha vida é horrível, meu marido é horrível, meus filhos são horríveis. Só que existe uma promessa. Deus é maior interessado em mudar a tua história. Você nasceu de novo. Existe uma vida abundante dentro de nós. Confessamos aquilo que nós cremos. O que você crê? Eu achei maravilhoso, domingo, a Marilis falando, você crê que você é salvo? Eu creio.
Você crê que você é sarado? Do mesmo jeito que você crê que você é salvo, você crê que você é curado. Porque é com o coração que nós cremos. Nós cremos e confessamos. Nós confessamos uma verdade eterna. Lembra daquela mulher que o filho estava morto? A sunamita? Ela confessou que ele estava morto? Não. Ela foi confessar o que ela cria, que Deus ressuscita mortos. Ela foi buscar o profeta, a palavra. Ela não contou para ninguém que ele estava morto. Comece a pensar o que você está confessando. Quem você é. Você é filha, você é filho. A sua casa não vai perecer. Andamos na verdade de um evangelho poderoso. Nós somos nova natureza, nova criação. Andamos em novidade de vida. A enfermidade chega? Chega. Não estou ignorando a enfermidade que chegou. Só que ela não é senhora da minha vida. Eu não vou ficar prestando atenção no que o médico fala. Vou prestar atenção no que o céu fala para mim. O que Cristo se tornou para mim. Minha cura. Meu sarador. Meu provedor. Aquele que me justifica. A minha paz. A minha alegria. Nós temos que encher a nossa mente com a verdade do Evangelho. E Paulo estava falando para os judeus, para eles pararem de ficar confiando em obras mortas. Infelizmente, hoje a igreja está cheia de obras mortas. Infelizmente, hoje a igreja anda como escravos, não como filhos libertos que são. A igreja está lotada de doutrina errada. Agora eu pergunto para você, por que fazer campanhas de oração para receber alguma coisa que ele já te deu? Para quê? Fazer voto de sacrifício se ele já te deu gratuitamente? Isso são obras mortas. Porque guardar sábado, Jesus se tornou o nosso sábado, o nosso descanso eterno. Fazemos coisas que são inúteis. Tudo que você tem que fazer é passar tempo com o Espírito Santo. É se encher do Espírito. Para você andar em poder. Nós precisamos ter conhecimento de quem nos tornamos. Por isso, ano que vem, em janeiro, nas quintas-feiras, eu suspendi as reuniões de quinta-feira à tarde, nesse mês agora de novembro e dezembro. Eu estou orando e eu quero que começar em janeiro, aproveitar as quintas-feiras à tarde para nós lermos a palavra de Deus, entendermos as cartas de Paulo. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos entender a palavra de Deus. Isso tem que ser algo crescente no nosso coração. Você tem que ser aquele que sabe manusear bem a palavra de Deus, um bom obreiro que conhece a palavra, que sabe onde está escrito, que sabe o que Paulo falou em Colossenses, o que Paulo falou em Romanos, o que Paulo falou em Efésios. Você tem que saber. E estou aqui para te ajudar. E nós vamos começar a nos comprometermos mais com essa palavra. Vamos orar, vamos crescer, vamos amadurecer. Todos nós fazemos parte de um reino inabalável. Nós não podemos andar nesse mundo como antes, alheios às coisas de Deus, alheios à vida de Deus. Isso era antes, quando você estava morto. Hoje você tem uma vida abundante. Estamos indo rumo ao céu. Tudo vai passar. Tudo passa. Bom ou ruim passa. Mas aquilo que permanece é a palavra de Deus.
E a vontade de Deus é que você ande livre, sarado, suprido, andando como uma carta lida no meio das pessoas, comprometido com o reino do teu Pai. Nós não somos qualquer pessoa. Nós temos um marido, somos casados com Cristo, estamos dentro de um corpo e nós temos que funcionar. Oh, aleluia! E olha só, versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família. Você é da família de Deus, não é mais da família de Adão. Saímos da família de Adão. Somos hoje família de Deus. Você não é uma religião, você é família de Deus. Pega Efésios 4. Pegar versículo 15 de Efésios 4. Olha, Paulo está dizendo, olha, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos um corpo e quem é o nosso cabeça é Jesus. Dai honra a quem merece honra. Todos que vieram de Adão, da semente de Adão, todos, Maria, Pedro, João, todos, como eu e você, nascemos espiritualmente mortos, homens naturais, sem vida de Deus. Era impossível nós sermos salvos pelo nosso próprio esforço, nossas obras. Foi isso que Deus mostrou para o povo de Israel. Mesmo guardando toda a lei, eles não conseguiam guardar a lei porque eles tinham uma natureza caída. Hoje você não tem mais uma natureza velha caída. Você tem uma nova natureza. A antiga natureza foi destruída. Esquece, você não é mais antiga natureza. Você é um novo homem com uma nova natureza. Isso foi o maior milagre que Deus pôde fazer. Da morte, ele trouxe vida. Então comece a se ver como uma nova pessoa, uma nova criatura. Você pode andar em novidade de vida, você não é mais como antes. Olha só. Versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para quê? Edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis rita como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, escurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aquele que não nasceu de novo não entende Deus, nunca vai entender. O homem natural não entende Deus. Ele entende a religião, mas não Deus. É por isso que é impossível. Se ele não nascer de novo, é impossível ter comunhão entre ele e Deus, porque ele é trevas e Deus é luz. Então nós precisamos continuar orando para que toda a nossa casa nasça de novo. Tem um nome escrito no livro da vida, porque nós sabemos que só vai entrar no céu quem é família de Deus. Olha o versículo 22, eu estou pulando. No sentido de que, quanto ao trato passado, os despojei do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você tem que saber que existem muitas doutrinas erradas, muitos ensinos errados, muitas filosofias que são contrárias à palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, você se torna uma presa muito fácil. É por isso que tem que passar, tudo tem que ser passado pela palavra de Deus, pelos fundamentos da palavra de Deus. Você tem que entender a respeito de anjos. O que você tem que entender sobre anjos? A Bíblia diz a respeito de anjos, que anjos, eles não servem a você, eles não vão te obedecer. Eles são enviados da parte de Deus para nos ajudar. Anjo, não existe anjo de guarda. Não existe anjo de guarda. Existe anjinho, anjinho não cresce. Anjo não cresce. Anjos são criação de Deus, amando de Deus, ministrando aos homens que hão de herdar a salvação. Você não vai ver anjo porque você quer ver anjo. Você não pode pedir para um anjo expulsar um demônio para você, ele não vai te obedecer. Demônios saem no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, ponto. Eu já vi cada barbaridade, pessoas pedindo, anjo Miguel, estou vendo o anjo Miguel expulsando o demônio, anjo Miguel venha, tira esse demônio daqui, anjo Miguel. Não existe isso. Tudo tem que passar pela palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. As pessoas têm muitas ideias fora do contexto da palavra. Você não pode... Onde que está a parte mística do homem? No corpo adâmico, nessa carne. A Bíblia diz que ela é mística. Onde está a religião? Nesse corpo. Onde está a feitiçaria? Nesse corpo. É obra da carne. Está lá em Gálatas, você vai ler lá a listinha das obras da carne. Nós temos que andar de acordo com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos conhecer nos revestir do novo, de quem somos. Nós temos autoridade. Pega comigo Lucas 18. A partir do versículo 9. Em Lucas 15, 16, Jesus começa, em Lucas 16, na realidade, nós vamos ler Lucas 18. Jesus, ele descortina um pedacinho do céu para nós. Ele mostra que 2 homens morreram, um foi para o céu, para o seio de Abraão, outro foi para o inferno. Que havia um grande abismo que separava esses 2 homens. E lá, do outro lado, o que estava no inferno, ele enxergava do outro lado. Tinha um abismo, mas ele conseguia ver do outro lado. Estava no mesmo espaço, só um abismo separava. Ele viu Lázaro. Ele reconheceu Lázaro, que ficava à porta da casa dele. E esse mendigo, Lázaro, estava no seio de Abraão, salvo. Mas o rico, que nós não sabemos o nome, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele não praticava os princípios da lei. Ele conhecia a lei, mas ele não praticava, ele não tinha amor ao próximo. Ele queria tudo para ele, ele era avarento.
E lá no inferno ele enxergava, ele falava, ele pensava. Lá no inferno ele sabia que ele tinha 5 irmãos que estavam aqui na terra. Ele sabia que os 5 irmãos dele pensavam como ele pensava. E nesse ensino tem coisas maravilhosas. Você descobre que não adianta fazer nada, não adianta você orar pelos mortos, os mortos não vão mudar de lugar. A escolha é agora. Então tem uma porção de doutrinas, ensinamentos errados que diziam a tua fé, que te faz acreditar que do outro lado tem chance, não tem mais chance. A chance é agora. Ou você nasce de novo, agora, ou você não nasce de novo. A tua chance se chama hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Salvação se perde. Não pense que é salvo, salvo para sempre. 2 caminhos que levam você a perder a salvação: doutrina falsa e permanecer na prática do pecado. Não reconhecer, não se arrepender do mau caminho. Continuar praticando o pecado, mesmo sendo salvo. Amando mais o pecado do que a santidade, a obediência à palavra. Nós temos que entender que o pecado cauteriza a nossa mente. E aquilo que você antigamente achava que era errado, você vai falar que é certo. Nós temos que andar nesse caminho verdadeiro de nascidos de novo. Nascemos de novo. E você pode criar uma falsa doutrina para você mesmo. Olha aqui esses 2 homens orando. Para você ver, versículo, Jesus falando, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Não confie em você mesmo. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Não pense de si mais do que convém. Eles achavam que estavam vivos, mas estavam mortos. Eles pensavam além do que convinha. Confiavam em si mesmos. Olha só. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Então dá para você orar uma oração vã de si para si mesmo, só para você? Dá. Você acha que Deus está ouvindo, que Deus está fazendo alguma coisa, mas você ora para você mesmo, de si para si. Porque pensa mais do que convém. Lembra de Caim? Caim não quis obedecer à instrução de Deus. Ele orava para ele mesmo, fazia tudo para ele mesmo. E qual o fim dele? Morte. Deus disse, Caim, é por sacrifício? Não, sacrifício. Eu vou dar as minhas verduras, vou dar o melhor do meu campo, e Deus tem que aceitar. Só que não é assim. Existe um caminho. Não seja rebelde. Siga a instrução do Espírito. E você vai andar em um caminho de vitória, um caminho abençoado. Deus é contra você? Não. Deus é por você. Nessa noite, Deus quer te abençoar com as bênçãos que Ele já enviou para você. Ele quer que você receba as bênçãos que Ele já te enviou. Mas você tem que ter o coração aberto para receber. Gratuitamente. É de graça. E olha só. Ele orava de si para si mesmo. Dessa forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, nessa noite, eu quero que você comece a pensar
que você tem uma nova natureza. Recebeu de graça. Tudo que você tem que fazer é adorar a Deus, é orar no Espírito Santo, é ler a palavra, é meditar, é prestar atenção no que o Espírito Santo está te dizendo, sendo guiado por Ele, confessando quem você se tornou, quem você é hoje em Jesus. Você é doente? Não. Estou enfrentando uma enfermidade, que não é quem eu sou. A verdade para mim é a verdade do céu. Eu posso andar curada, eu posso andar suprida. É meu direito de filha. Ele já me abençoou. Ele guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Eu vou andar por aí com medo de macumba? Você acha que eu vou andar por aí com medo de macumba? Por quê? Porque ele fala na palavra que contra Israel não vale encantamento. Que eu posso pisar sobre todo o poder das trevas e nada, nenhum dano vai me causar. Aí você crê nisso? Porque aquele que crê, recebe. Tudo é por fé, é porque você crê. Teus filhos vão para o inferno? Não. Deus te prometeu. Crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Teus filhos são ensinados do Senhor. Comece a orar a oração verdadeira. Uma oração que funciona. Qual é a oração que funciona? Quando você ora segundo a palavra de Deus. Essa é uma oração que o céu responde. Deus, eu te dou graças, porque em Cristo eu posso andar suprida. Te dou graças porque eu posso andar em paz, porque eu posso deitar e dormir em paz a noite toda, Senhor. Eu te agradeço porque eu posso deitar e dormir em paz, de nada eu tenho falta. Eu tenho contentamento, eu tenho gratidão, de nada tenho falta. Você tem que expressar o seu coração ao teu Pai Celestial. Você nasceu de novo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram. Você hoje tem uma vida abundante, o mesmo espírito de vida que estava em Jesus está em mim, está em você. Você não é mais o velho homem, acabou. Você é uma nova criação. Então vamos começar a pensar como Deus pensa. Vamos renovar nossa mente. Vamos alegrar nosso coração. Vamos querer que a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos andem nesse caminho verdadeiro, nesse caminho justo. Não fique com pena de você mesmo. Você não precisa disso. Deus é fiel, Deus é bom. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que Deus não possa fazer para você hoje. Não existe. Para terminar, volta para Efésios. Deixa eu ver aqui. Efésios 3. Versículo 20 e 21. Finalzinho da oração de Paulo. Olha como Paulo orava. Efésios 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus pode fazer infinitamente mais para você nessa noite? Pode. Fecha teus olhos. Você quer receber milagre nessa noite? Então comece a pensar no que acabamos de ler. Que somos temos uma nova natureza. Que somos filhos e filhas de Deus.
que tudo já foi feito, não é porque você é bom, porque Deus é bom. Deus quer que você prospere em tudo que você faz? Sim, Ele quer. Então o que você tem que fazer? Prestar atenção em quem Jesus se tornou para você. Ele se fez pobre para te enriquecer. Você pode andar suprido nessa geração, sem falta de nada. O seu coração tem que ser um coração grato, um coração que ama Deus, um coração que tem prazer em Deus. Prazer em ser chamado filho de Deus, de filha de Deus. Pai, nós te damos graças nessa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que um dia nos alcançou. Quando Paulo orou, dizendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais, Paulo sabia do que ele falava. Paulo compreendia que o Senhor sempre faz infinitamente mais. Nessa noite nós te damos louvor pelos olhos iluminados do nosso coração. Obrigada, Pai, pela manifestação de cura na vida do seu Dimas. Seu Dimas pode andar curado, sarado, nós te temos gratidão, porque ele pode enxergar, porque ele pode ver. Nós te damos louvor, Pai, pelos olhos dele iluminados. Nós te damos graças, Pai, pela tua boa mão sobre o Mário nessa noite. Mário pode andar sarado, curado. Nós te louvamos pela manifestação de cura na vida do Mário. Nós te louvamos pela manifestação de cura sobre a igreja, Senhor. Toda igreja pode andar curada. Toda igreja pode andar suprida, Pai, em cada uma das suas necessidades. Porque Jesus veio e venceu a morte por nós. Ele foi sacrificado na cruz para que pudéssemos andar em comunhão com o nosso Pai Celestial. Muito obrigada, Pai, porque um dia o Senhor nos perdoou. E nessa noite nós escolhemos também perdoar aquele que nos persegue. Nós perdoamos aqueles que estão buscando a nossa derrota. Nós abençoamos cada um deles, Pai. Nós abençoamos cada um que está buscando a nossa derrota. Nós escolhemos nessa noite abençoar. Nós escolhemos abençoar e não amaldiçoar. Nós escolhemos seguir a instrução do teu Espírito, Pai. Nós abençoamos aqueles que nos perseguem. Nós abençoamos aqueles que buscam a nossa destruição. Nós abençoamos nesta noite em nome de Jesus. Nós te damos todo louvor, Pai, porque podemos andar supridos hoje, nesse exato momento. De nada temos falta. Obrigada pela salvação que alcançou a nossa casa, que alcançou a nossa parentela. Os nossos filhos são abençoados, os nossos filhos são ensinados do Senhor. Grande é a paz sobre os nossos filhos não andam em caminhos escorregadios, Pai. O teu braço é poderoso para alcançar os nossos filhos. Obrigada por essa noite fantástica. Obrigada pela instrução do teu Espírito Santo no nosso coração. Somos filhos e filhas de Deus. Nós temos um Pai Celestial. Nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída. Um Deus que está conosco o tempo todo. Muito obrigada pela tua boa mão sobre nós, Pai, nessa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós te damos todo louvor, toda honra. Oh, aleluia. Vamos orar um pouquinho em línguas. Você que está comigo pela internet, você que não ora em línguas ainda, você pode orar. Tudo que você precisa para orar é crer em Jesus como teu único Senhor e Salvador. Porque a palavra do nosso Pai diz que aquele que crê em mim, expulsa demônios, fala em outras línguas. Então vamos todo mundo comigo repetir uma oração e vamos deixar o Espírito Santo orar por nós. Repita comigo assim: Deus, a tua palavra é a verdade. Eu fui muito abençoada nessa noite. O Senhor me alcançou a minha casa em milagre. Eu te agradeço, porque eu vou dormir em paz a noite toda, sem preocupação, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor me livra do mal. Nessa noite,
Eu quero ficar cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o teu Espírito falar na minha boca. Amém. Agora vamos soltar o som da nossa voz e vamos deixar o Espírito Santo orar por nós. O rabashorokoroamashorikikandamasokorobor-rabahá, shirikikandalarabasokoroborobor-rabá, shirikikandalarabasoko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 rikikandalarabas
Obrigada por essa noite de paz, Pai. Muito obrigada por cada milagre que o Senhor operou no nosso meio nessa noite. O Senhor operou milagres de paz, de cura, de milagre. O Senhor é um Pai bom para nós. E o nosso coração tem muita gratidão nessa noite, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia.